Nesse vídeo você vai entender como criar uma estratégia lucrativa 100% automatizada. É exatamente isso. Eu vou te ensinar como você fazer com que a estratégia ela se gere sozinha, ou seja, como gerar uma estratégia automática, porque às vezes você fica meio perdido, você quer criar um setup, você quer ter uma noção melhor de como criar uma estratégia que pode te dar lucros e você às vezes fica meio perdido. E hoje, aqui, o passo a passo, eu vou te ensinar trazendo essa estratégia que vai gerar vários setups, que cada setup é uma estratégia com a nossa ferramenta de automação dentro do mercado financeiro de Forex. Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo. Para você que está chegando aqui, caiu de paraquedas, meu nome é Wellington Martins e eu atuo com robô dentro do mercado financeiro de Forex. Eu já peço desde já, se você é novo aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho e não esquece de deixar aquele likezinho maroto, que isso é muito importante para todos nós, beleza? Então hoje você vai aprender como criar setups, criar estratégias lucrativas e 100% automáticas, sem você precisar de ficar entendendo muitos parâmetros. É lógico que depois você pode até moldar isso, né, mais para frente, dependendo do número de like, eu posso até mostrar como você ir moldando, mas eu preciso que você mostre para o YouTube se esse conteúdo está sendo relevante, porque o conteúdo aqui é de graça e tudo que eu peço em troca é aquele like que por mais que você ache que não faz muito sentido, não é muito relevante, mas para nós aqui isso é muito importante, o seu like. E se você tem um amigo, tem uma pessoa que está procurando uma nova fonte de renda, tá? Porque eu não considero aqui nesse software como uma fonte de renda extra, e sim, você pode tornar isso aqui como uma fonte de renda principal, porque já temos vários alunos que já fazem isso como uma renda principal, beleza? Então, vamos entender como que a gente faz para automatizar. Em muitos vídeos atrás, anteriores, eu já expliquei, só que hoje eu vou ser mais específico como a gente poder automatizar toda a nossa estratégia. E essa estratégia ela precisa ser lucrativa, ela precisa me dar lucro. E como é que eu faço isso? Então, bora lá que eu vou estar te ensinando aqui agora. Primeira coisa, a gente precisa ter o nosso sistema RoboV12, né? Por causa que é através disso, desse software que a gente vai estar fazendo, criando essa estratégia lucrativa e automática, ou seja, a gente vai estar criando vários setups. Então vou apertar Ctrl R já com o meu robô V12 instalando. Lembrando, se você não tem acesso ao robô V12, o link está na descrição desse vídeo para você ter acesso ao nosso site oficial. Lá você tem todas as informações. Aqui a gente vai clicar em propriedade do robô do Expert, tá? Eu não vou ficar com muita enrolação, que eu sempre gosto de ser bem direto no meu vídeo. A gente vai marcar essa opção aqui. Essa opção é muito importante. Então eu marco otimizar, tá? Eu escolho o período. Então, poxa, eu não quero. Você pode fazer com mês, tá? Pode fazer com 2 meses, 3 meses, 4 meses. Essa otimização e tudo vai acontecer automático. Ou seja, eu vou entender qual estratégia pode ser muito lucrativa e quanto menor o curto espaço de tempo, mais você consegue criar setups mais rápido, dependendo da sua máquina. É lógico que você pode botar períodos mais longos, até mesmo para você saber o período que está sendo melhor, né? Ou seja, quanto maior o período, você vai conseguir ter uma apuração melhor. Porém, vai demorar muito mais, então você pode fazer de mês em mês, que vai ser muito mais rápido também. Aqui eu escolho o ativo que eu quero, o Expert Robô V12 já está aqui. A data eu deixei praticamente 29 dias, que é o dia que eu estou gravando aqui, mas basicamente você vai colocar o período que você quiser, tá? Lembrando que você precisa vir aqui em ferramentas, centro histórico e baixar, se você, caso está iniciando agora, você baixar aqui em M1 ou par que você quer, eu estou no GBP/USD, então eu teria que baixar esse histórico aqui, histórico básico aqui, padrão do MetaTrader, você baixaria o histórico para você fazer e não dar erro, né? E aqui eu fecho. Agora eu abro a propriedade do robô, do Expert. E aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou marcar, cada opção dessa que eu marco, eu vou marcar o que eu quero otimizar, ou seja, que eu quero gerar automático. E isso você não vai ter que ficar marcando sempre, né? Você vai marcar uma única vez e a própria ferramenta ela vai otimizar, ela vai começar a combinar setups que podem te gerar lucro, ou seja, ela vai buscar as configurações que seja melhor dentro daquele período que consiga te dar mais lucro possível. E aí aqui eu posso simplesmente marcar essa opção aqui. Eu vou usar essa opção aqui e essa opção aqui, né? Deixa eu diminuir aqui a tela para você conseguir visualizar melhor por causa da câmera que fica na frente. Então aqui a gente consegue ver
claramente que eu marquei essa opção e aqui eu inicio, né? Ou seja, ele vai ficar, vai fazer o primeiro, né? Ele vai fazer isso automático, tá? Ele vai fazer o primeiro desativado e vai testando esse até chegar nesse, tá? Ele vai testar todos esses parâmetros e dentro daquele período. Então eu posso colocar aqui se eu quero diário também e aqui sempre nessa coluna, dessa terceira coluna para frente, né? Então eu vou poder colocar aqui, ó, eu quero os 4 time frame e ele vai até D1, ou seja, ele vai testar esse até esse e assim por diante. Então, da mesma forma, né, eu vou pegar aqui agora quando a gente for querer utilizar, não vou botar todos, você pode ir marcando o que você achar, não coloca muito, porque senão vai demorar mais, mas coloca o que você acha que faz sentido para você otimizar. E os demais ele vai acrescentando depois. Aqui eu vou colocar, ó, se eu quero head ou não, né? Então, ou seja, eu quero deixar desativado e vou colocar até o último, ou seja, vai testar todos esses. Essa forma de otimizar é uma forma que eu utilizo muito e você consegue de forma muito rápida criar setups lucrativos, tá? E aqui a gente pode colocar porcentagem também, se a gente quer ou não. Não vou colocar, não vou muito a fundo, você vai fazer da forma que você achar melhor. Aqui a gente pode botar se quer 3 stop, não. Vamos colocar aqui em numeração para a gente poder ver, ó. Só para a gente poder entender mais a fundo. Então vamos supor que eu quero o lote manual, eu deixo aqui lote, eu quero lote manual e vou usar esse aqui em lote, né? Então, ou seja, vai começar com 0.01, porque é o mínimo que a gente tem no mercado Forex, e eu quero que ele vai até 0.050. Ou seja, ele vai testar, na verdade, vai ficar muito, né? Eu vou botar aqui até 0.05, ou seja, ele vai começar com 0.01 e vai testando de 5 em 5, vai aumentando o lote de 0.05, né? E até, eu vou colocar aqui, quando que ele para? Até eu vou botar aqui 0.50. Opa, então, 0.50. Então ele vai testando até chegar ao lote de 0.50, ele para. Esse teste é lógico com as combinações aqui em cima que a gente está colocando. Então, vamos deixar aqui o booster também, que é bem relevante, bem interessante. Vou colocar aqui o booster. O booster começa com 1.1, eu gosto, e vou botar até 3.0. Não, na verdade eu vou botar aqui com passo de 0.05, não extrapolar muito. E aqui eu vou deixar até 4.0 o boost, né? Ou seja, ele vai com o boost até 4.0. E beleza, aqui o pips, né, fixo, a gente pode ativar. E aqui o começo vai ser com 10. E vou botar com 10 não, vou botar com 1 também aqui, que vai ser referente a 10 pontos, um pip referente a 10 pontos. E vai incrementando em 1 em 1 até 150. Vou botar até 20, que é referente a 200 pontos. Porcentagem, não vou botar, porque a gente já utilizou o pips fixo. Tá? O take profit seria relevante a gente colocar. Então, vou colocar aqui o take profit em pips. Então, vou colocar aqui que ele deixar ele iniciar com... Vou botar menos. Vou botar aqui 0, vou botar aqui 5. Né? E vou botar aqui para ele incrementando 0.5. Tá? E quando chegar em 30, vou botar 40, tá? Ou seja, 40 pips ele para, ou seja, vai incrementando. Ele vai começar com 5, né, do pips de take profit e depois ele vai incrementando 0.5 até chegar a 4.0. Bem interessante isso aqui para que você gere essas configurações lucrativas. Você vai ver que ele mostra que gerou muito lucro. E você vai pegar o setup que mais teve lucratividade, eu vou te ensinar como você visualizar isso, tá? E aí você vai ajustando aí da melhor forma depois. Então, não vou colocar stop loss, meta de ganho. Eu posso botar aqui uma meta de ganho. Cara, isso aqui é muito interessante, essa meta. Eu vou deixar aqui para ele vir desativado. E eu vou colocar que eu quero até um desses dois, né? Para ele parar aqui, ou seja, ele vem desativado e ele vai testar esse. No caso, ele vai testar esse e esse. E para aqui. Porque os outros depois a gente pode já ter uma noção que eu poderia simplesmente continuar operando. E aí fica o critério de cada um. Todos ativos, deixar. E a meta de lucro que eu preciso colocar também, tanto um como o outro, para a gente poder testar, né? Então vou botar aqui que eu quero. Vou deixar aqui do jeito que está. Vou botar 10%. E aqui eu vou deixar 50%. Vai incrementando 10 até $500. Vou deixar dessa mesma forma. Não vou alterar mais nada para a gente ser bem breve e depois você faz com calma,
porque aqui, se eu fosse fazer, explicar algo muito complexo, demoraria muito. Então, eu vou simplesmente dar OK e vou iniciar aqui a minha otimização. Repara que eu tenho que marcar essa opção aqui, eu tenho que deixar M1 porque o nosso robô V12 ele só funciona em M1, tá? Lógico que ele puxa, ele trabalha com o sentimento do mercado, ele puxa outros padrões lá, no caso para fazer análise, mas tem que ser M1. Então eu vou iniciar aqui. Automaticamente você vê aqui nessa parte aqui, ó, de resultados de otimizações que não tem nada ainda, e assim conforme for gerando lucro, ele vai aparecendo aqui pra gente. Eu vou dar um pequeno pause no vídeo para não demorar muito, e assim que começar a aparecer os primeiros lucros, a gente vai interpretar aqui, ver como que ele gerou esse setup bem rápido. Bem, tivemos aqui 1, 2, 3, 4, 5 setups que já foram gerados para a gente aqui, no caso 5 configurações que geraram 100% automática. Você viu que eu não fiz absolutamente nada e os setups foram gerados. E aqui ainda está rodando ainda, então você vê que temos 20, né, ou seja, foram feitos 20 testes, né, 20 testes, porém gerou apenas 5 setups, né? O total é 10.496 testes, tá? É muita coisa, então, ou seja, você poderia deixar da noite para o dia ele tranquilamente rodando, que no outro dia você ia ter os resultados. É muito importante depois você salvar, né? Você, ó, acabou de gerar mais um. Salvar o setup, eu vou te ensinar. Então, você vai fazer o seu, vai deixar quanto mais tempo é melhor, porque aí você consegue ter mais configurações, isso é muito bacana. Isso, o que as pessoas fazem, né, lá fora? Eles criam esse setup, essas configurações 100% automática, vão moldando, né, esse setup, vão melhorando. E é assim que eu faço, eu faço aqui também, tá? Então a gente parou, é muito importante você ir salvando depois setup por setup, caso depois que você testou. Que depois que você fecha o MetaTrader, você vai perder. No MetaTrader 4 você perde tudo. Então aqui, ó, a gente repara que a gente teve 6 configurações que geraram automática. Sendo que é o primeiro fator que a gente entende aqui, o lucro, né? Que é o que todo mundo quer. Então, nesse período aqui que a gente teve de praticamente 30 dias, vamos botar 30 dias, vai. Lógico que a gente sabe que o mercado funciona praticamente 20 dias aqui. Mas a gente teve um lucro de $30, e lembrando que a gente começou com uma conta de $1.000. Aqui deu 0,31 cent, muito pouco. Acredito que ninguém vai querer. Aqui deu $390. É um resultado muito legal. Porém, você vê que o meu rebaixamento aqui foi de 84%, né? Ou seja, um rebaixamento muito alto, né? Muito alto mesmo. O lucro, né, que eu tive. Foi pouco lucro e o rebaixamento muito superior. Então eu praticamente não gosto. Aqui a gente teve um lucro bem inferior. Aqui a gente já começou a melhorar. Isso é porque eu parei aqui só para exemplificar para você entender. Por isso que eu já volto a falar, dá aquele likezinho para ajudar no canal, porque olha esse conteúdo aqui, gerando setups aleatórios, né? Setups automatizados para você ir depois ir testando um por um. É muito bacana isso. Olha só. E aqui temos R$7.531, ou seja, com apenas $1.000 que a gente iniciou, ele gerou em 30 dias. Na verdade, foi 20 dias que o mercado funciona de segunda a sexta, canso de falar. E ele gerou aqui pra gente $7.531. E olha o meu rebaixamento, 77%. Aqui eu começo a enxergar nitidamente que eu posso abrir esse setup e ver o que gerou nesse setup, o que fez que deu tanto lucro. O meu rebaixamento foi alto? Foi, mas o lucro foi absurdo. Igual a gente consegue visualizar nesse outro aqui, ó. A gente está falando de 20 dias de operações, ele lucrou $5.612 e o meu rebaixamento foi de 55%. É um rebaixamento ridículo em vista do que ele gerou, cara. É isso que a gente precisa entender. E aí a gente pode moldar esse setup. Então como que eu faço, Ayrton, para ter setup? Eu simplesmente posso dar 2 cliques aqui dentro e aí eu vim aqui para configurações. Tá? Quando eu venho aqui para configurações, eu já estou dentro do meu setup que ele gerou para mim, olha que legal. E aqui ele mostra qual é o setup que foi gerado, 100% automático esse setup gerou. Você viu que o próprio sistema foi ali mexendo os pauzinhos, foi otimizando e gerou para gente essas configurações. Então a gente tem aqui, ó, compra forte, venda forte, H1, não tem head. Na verdade ele utilizou somente o que a gente marcou, né, basicamente.
E a gente vê aqui, ó, que o head ficou desativado. O lote, olha só que interessante, o lote manual que ele colocou, e ele colocou aqui 0,51% o lote, tá? Tá aqui, esse é o lote que ele trabalhou. A gente vê aqui que o booster que ele utilizou foi 3,1, ou seja, o booster muito agressivo, é lógico que está muito agressivo, e a gente pode ir moldando isso. Pô, eu vou tentar deixar isso aqui, esse lote, vou tentar diminuir o booster, e você pode ir moldando e fazendo um teste nesse setup. Você vai vendo os passos, os parâmetros aqui que ele foi colocando, enfim. Ele te dá todas as configurações aqui, inclusive a meta ele deixou desativada, porque ele testa o desativado, vai testar ativado, então por isso que eu te falei, quanto mais tempo você deixar otimizando, melhor, que vai gerar mais configurações. Então, como que eu salvo isso aqui agora, né? Depois que você viu que o setup está aqui, caso você queira compartilhar até com um amigo seu, você pode salvar sem um e-mail, que é importante para não ir com o seu e-mail, questão de segurança ou privacidade. Você clica aqui em salvar, logo aqui embaixo, ó, salvar. Clica em salvar. E aí ele gera aqui para você aqui. Você vai botar 7 aula ITB, né, que é a aula do YouTube. Então, quero salvar onde? Eu vou salvar no meu download. Então, deixei aqui, cliquei aqui em salvar. Beleza. Agora eu posso vir aqui, clicar em reset, ó, vai voltar para as configurações padrões. Você vê que está em 4 time frame e tudo. E como que eu carrego esse setup lá quando eu for usar o robô mesmo, né? É só você, quando ele arrastar o robô para o gráfico, você clicaria aqui em carregar. Eu venho agora em download, onde eu salvei o meu setup, tá aqui o setup. Lembrando que aqui ele já veio, já puxou as configurações e só veio zerado porque eu deixei sem o e-mail. Aí você teria que colocar o e-mail, tá? Então, agora é a mesma coisa. Eu acabei de salvar, agora eu volto aqui na otimização antes de fechar o MetaTrader. Se você fechar, você vai perder tudo, tá? E aqui você tem um outro setup, você dá 2 cliques. Vamos ver que setup é esse. A gente viu que deu $7.000 em 20 dias praticamente. E olha, esse setup já é totalmente diferente, ó. Ele botou encerrar as posições, compra forte, mais venda forte. E agora é o D1 que está aqui. Ele colocou aqui, ó, ativar o head, tá? Na inversão do sinal mais neutro. Ele que decidiu, ele que criou o setup, não fui eu. Foi criado automaticamente. Aqui, o lote, né? Ele colocou o lote mínimo. Olha só que interessante. Colocou o lote 0,01. Vamos ver o restante. Aqui no booster ele colocou 3,6. Ele colocou o booster é o multiplicador, né? Ou seja, ele faz com que dê martingale. Se depois não quer martingale, só você botar 1,0 que ele não martingale. Aqui vamos ver em meta. Ele deixou desativada a opção. Stop loss estava ativo. Não aconteceu nada. Enfim, cara, mesma coisa, quer salvar, salva aqui. E aí você quer salvar com o seu e-mail já, que é só você vai utilizar, é só deixar com o e-mail. Vem aqui, vai botar 7 com o e-mail. Pronto. E aí você simplesmente vai, eu quero salvar em download na área de trabalho, não sei, ó, pronto. Ó, se você resetar, só para você entender que quando você colocar um outro robô, agora você vê que não tem nada. Então eu vou carregar agora esse setup 7 com e-mail. E agora ele já puxou aqui com meus e-mail com todas as configurações, muito bacana, né? Então é assim que você gera o setup 100% aleatório, né? Na verdade, que são diversos setups e você pode ir entendendo cada um, que isso aqui pode ser muito valioso, conforme você viu aqui que eu te mostrei os resultados. Tá, Wellington, agora vamos ver, né, se realmente ele vai dar esse lucro. Por quê? Vou dar um aqui, continuar, e vamos ver que se nesse período esse sistema vai dar esse lucro que ele obteve, que ele mostrou aqui para mim. Então vou deixar aqui, vamos botar para rodar aqui no modo visual. Vamos ver, porque ele que gerou o setup, ele tem que me mostrar agora se realmente dá esse lucro. Foi ele que foi escolhendo ali automaticamente. Olha que incrível. Então foram nesse período, você depois pode testar outros períodos, é lógico. Tá? Isso aqui foi gerado naquele período e você depois pode testar outro em outra paridade, aí fica a seu critério. Essa é a diferença do robô V12, essa é a diferença que eu passo aqui, a visão correta para que você sempre utilize da melhor maneira possível. Ó, repara que ele está trabalhando com stop, tá? Que é no caso, vamos deixar aqui rodando, para não demorar muito. Ó, para não demorar muito, o que a gente vai fazer? Apesar que o lucro está muito interessante mesmo. Mas vamos deixar aqui um pouco só para a gente ver o que fez dar 5 mil, né? Você vê que a gente começou com $1.000 apenas.
E você vê que ele tem ficado bastante positivo, isso que é interessante. Olha, para que a gente já dobrou o nosso capital, porém o nosso rebaixamento está em 43%. Ou seja, bem interessante que a gente dobrou o capital. Na verdade, a gente mais que dobrou, né? A gente já praticamente triplicou. Lógico que capital líquido mesmo de lucro, né? Lucro líquido a gente está praticamente com 1.800, que a gente começou com 1.000. Olha que massa, cara. Olha que explosivo, né? Isso aqui que eu falei lá no outro vídeo, não sei se vocês conseguiram acompanhar, que quando ele vai dando esse lucro exagerado, você vai sacando, você vai tendo esse gerenciamento. Isso que é legal, isso que é importante aqui você entender isso. Olha aí. 3.000 dólares de resultado já. Vamos parar aqui, vamos botar sem o modo visual para a gente ser mais rápido. Ó. Então aqui sem o modo visual ele vai rodar mais rápido, a gente acompanha aqui no gráfico. E vamos ver se ele vai gerar esses resultados, se vai bater o rebaixamento, né? Tem às vezes uma pequena diferença mesmo, erro do próprio MetaTrader, mas é bem próximo, né? Nada exorbitante a diferença. Ó, repara que ele já parou, né? Você vê que aqui no gráfico aí ele já está mostrando o lucro que ele obteve. Aqui em relatório a gente consegue visualizar o lucro que ele obteve, lucro líquido de 5.612 dólares, e o nosso rebaixamento foi de 55%, conforme mostrou. Ganhos consecutivos 5, perdas consecutivas 2 perdas. Então, cara, tá aí mais um vídeo massa demais para você criar setups, configurações do robô V12 100% automática. Olha só, tudo que eu estou te ensinando aqui basicamente é automático, sem você ter que ficar analisando, tem que ficar entendendo muito. É só você seguir o passo a passo, pausa o vídeo, reveja, porque vale a pena, cara. Eu venho falando isso sempre um bom tempo, que isso vai fazer total diferença aí nos seus resultados. Eu espero claramente, eu espero fortemente que você conseguiu entender tudo que eu te passei e que você gostou desse conteúdo. Por isso, não deixe de deixar o like. É importante demais você deixar o like, compartilhe esse vídeo com um amigo seu, deixa nos comentários o que você achou desse vídeo. E se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva agora imediatamente para você fazer parte aí dos nossos conteúdos massa. E ativa aquele sininho ali, tim, tim, que aí você vai estar sempre sendo notificado aí quando a gente postar novos conteúdos. Forte abraço aí, fique com Deus e até o próximo vídeo.